Imagine sair para mais um dia comum de trabalho, bater na porta de um cliente. E quem abre é a sua esposa, enrolada apenas em uma toalha, dentro de um apartamento que não é o de vocês. O que você faria? Essa história real é um turbilhão de traição, humilhação, recomeço e vingança silenciosa. Prepare-se, porque o que aconteceu depois é simplesmente inacreditável. Em 2015, um amigo com quem estudei na faculdade ganhou a loteria de vistos e migrou para os Estados Unidos. Isso me deu motivação para começar a me inscrever também na loteria de vistos, com o objetivo de migrar para os Estados Unidos com minha esposa. Eu e minha esposa, ambos com cerca de 25 anos, sonhávamos com uma vida melhor nos Estados Unidos. Enquanto eu tinha esperança de que poderia ter sorte, minha esposa dizia que eu estava perdendo meu tempo. Ela sempre me lembrava de que as chances de ser aceito no programa eram muito pequenas. Ela estava certa, mas eu insisti. Insisti porque não via futuro no nosso país. Mesmo sendo formados na faculdade, não conseguíamos emprego. Então, peguei dinheiro emprestado para abrir uma lojinha. Minha esposa e eu viramos comerciantes, mal conseguindo pagar o aluguel do ponto. Até que um dia recebi uma carta pelo correio, e nossas vidas estavam prestes a mudar com um único golpe de sorte. Fomos selecionados na loteria de vistos. Quando a carta finalmente chegou, anunciando que estávamos entre os vencedores, nossos corações se encheram de emoção e expectativa. Vou admitir, eu tinha uma visão idealizada dos Estados Unidos. Achei que todo o nosso sofrimento acabaria e que minha esposa e eu viveríamos felizes para sempre, realizando o sonho americano. Só havia um problema. Precisávamos que alguém que conhecêssemos nos Estados Unidos nos patrocinasse. As únicas pessoas que conhecíamos eram um ex-colega de faculdade, que agora morava na Geórgia, e um vizinho da infância, com quem não tínhamos muito contato. Meu ex-colega não se qualificava, pois tinha imigrado recentemente. Então, o vizinho da infância teve a gentileza de nos deixar dividir o apartamento de 2 quartos que ele compartilhava com a família em Nova York. Quando chegamos aos Estados Unidos, a realidade nos atingiu como um furacão. O sonho americano que tínhamos imaginado parecia distante e embaçado. O vizinho da infância, que seria nosso patrocinador, nos expulsou após 2 meses, tempo insuficiente para conseguirmos nos estabilizar. Minha esposa e eu tivemos que encontrar empregos rapidamente e um lugar para ficar, já que o apartamento do vizinho mal comportava a própria família dele. Então, entendi por que ele queria que saíssemos. Ainda assim, só sentia gratidão, apesar das circunstâncias em que deixamos seu apartamento. Eu amava os Estados Unidos, porque havia muitos lugares para trabalhar, mesmo que os salários não fossem suficientes para manter nosso padrão de vida. Ficamos presos na corrida dos ratos. Só conseguiríamos progredir se trabalhássemos horas extras. Então, estávamos constantemente trabalhando. Para piorar, minha esposa engravidou nessa época, então começou a trabalhar meio período. E eu estava fazendo 2 empregos, trabalhava 20 horas por dia. Eventualmente, comprei uma moto para que minha esposa e eu não precisássemos mais pegar ônibus e pudéssemos nos locomover mais rapidamente. Depois, ela deu à luz e virou dona de casa. Eu já estava acostumado com as longas jornadas de trabalho. Ela cuidava da nossa filha, das tarefas domésticas e cozinhava, enquanto eu trazia o sustento para casa. Apesar do começo difícil, nos estabilizamos. Em 13 meses, já tínhamos nosso próprio apartamento, uma moto para mim e um carro para ela. Eu trabalhava como operador de máquinas numa gráfica local. A vida estava boa, mas eu sentia que poderia ser melhor. Sabia que era só questão de tempo até eu me esgotar. E que, para subir na escada socioeconômica, precisávamos de formação superior nos Estados Unidos. Minha esposa e eu já tínhamos diplomas universitários do nosso país, mas eles não tinham validade nos Estados Unidos, a não ser que fizéssemos um MBA, que dura 2 anos. Conversamos sobre isso. O plano era que ela estudaria enquanto eu trabalhava. Quando ela se formasse e conseguisse um bom emprego, trocaríamos de lugar, e eu faria meu MBA. Parece um bom plano, certo? Errado. Durante o período em que minha esposa começou a fazer o MBA, eu mantinha contato constante com meu amigo da faculdade, que agora vivia na Geórgia. Ele tinha se tornado corretor de imóveis e estava se saindo muito bem, comprando e vendendo casas. Ele me incentivava a me mudar para lá, pois o custo de vida era mais baixo e havia mais oportunidades. Mas eu procrastinei. Fiquei confortável demais, o que foi o maior erro que cometemos ao continuar em Nova York. Eu estava ganhando mais dinheiro do que jamais havia ganhado na vida, e ainda conseguia ajudar nossas famílias no nosso país de origem. Minha esposa é uma mulher ambiciosa e inteligente. Ela sabia que um MBA abriria portas para um futuro melhor, e eu pensava que estávamos na mesma sintonia. Ela frequentava as aulas à noite, quando eu voltava para casa e cuidava do bebê. Tínhamos vizinhos com filhos pequenos que às vezes cuidavam da nossa filha, e fazíamos o mesmo por eles. Eu trabalhava longas horas para sustentar minha família. Nossas dificuldades eram muitas, mas o amor que compartilhávamos e os sonhos que cultivávamos nos mantinham firmes. 3 anos depois, minha esposa se formou com o MBA. Logo conseguiu um emprego bem remunerado numa empresa de logística.
O futuro parecia promissor. Tudo estava saindo como planejado. Estávamos cheios de esperança de que nossa filha cresceria num mundo onde sonhos se realizam, onde o esforço vale a pena. O que poderia dar errado? Bem, minha esposa tinha outros planos. Os primeiros 4 meses no novo emprego foram um dos períodos mais felizes das nossas vidas. Eu larguei meu trabalho para virar pai em tempo integral e concluir meu MBA rapidamente. Tudo seguia como combinado. Ela trabalhava 9 horas por dia, e o resto do tempo passávamos juntos como família. Então, ela trouxe à tona a ideia de termos outro bebê. Eu queria esperar até terminar a faculdade, mas ela insistiu. Dizia que não estava ficando mais jovem. Concordei, e começamos a tentar. 2 meses depois, foi como se uma chave tivesse sido desligada na cabeça dela. Ela começou a trabalhar por longas horas e a sair com colegas de trabalho e novos amigos. Se deixou levar demais pelo estilo de vida americano. Agora, com uma carreira de sucesso, ela parecia ter esquecido de onde veio. Chegava em casa às 20 horas, esquecendo que tinha uma família, e ficava na defensiva quando eu a questionava. Ela esqueceu quem fez tudo isso acontecer. Em vez de reconhecer todos os sacrifícios que eu fiz, minha esposa se tornou uma pessoa egoísta e superficial. Desde o nosso país de origem até aqui, fui eu quem sempre colocou a família em primeiro lugar. E agora, com a primeira oportunidade que ela teve, ela simplesmente não conseguia se conter. Se entregou totalmente ao estilo de vida americano, discutindo comigo, me desrespeitando como aquelas mulheres americanas que a gente vê na TV. Como agora ela ganhava mais dinheiro que eu, costumava ficar até mais tarde no trabalho, saía com amigos e colegas, enquanto eu estava sempre estudando, cuidando do bebê ou indo para a faculdade, enquanto alguém, provavelmente nossa vizinha, tomava conta da nossa filha. Eu também estava buscando algum bico para conseguir um troco, para não precisar pedir dinheiro para minha esposa. Cuidava da casa, cozinhava e tomava conta da nossa filha. Tudo que minha esposa precisava fazer era trabalhar. Mas mesmo assim, quando chegava em casa, estava sempre de mau humor. Tentava agradá-la, até sugeria uma massagem de vez em quando, mas ela sempre achava algo para criticar em mim. Sentia que meus esforços não eram suficientes e que eu estava sempre pisando em ovos ao redor dela. Quanto mais sucesso ela tinha, pior ficava nosso casamento. Durante as discussões, ela descia ao nível mais baixo possível, me humilhando por não ter um emprego ou um diploma universitário nos Estados Unidos. Eu não conseguia acreditar. Ela dizia qualquer coisa só para me ferir. De alguma forma, ela já não era mais a mesma pessoa com quem me casei. Algo nela tinha mudado. Seus insultos atravessavam meu coração, deixando cicatrizes que levariam tempo para curar. A harmonia que um dia existiu entre nós se perdeu. Quando passávamos dificuldades, nós sorríamos juntos e valorizávamos cada momento. Agora que finalmente víamos uma luz no fim do túnel, eu me sentia perdido num mar de ressentimento e decepção. Desesperado para contribuir financeiramente e escapar dos constantes ataques verbais, decidi buscar maneiras alternativas de ganhar dinheiro. Secretamente, comecei a trabalhar como entregador de comida. Quando nossa vizinha podia cuidar da nossa filha, eu ligava o aplicativo do Uber Eats e saía para fazer entregas com minha moto. Consegui me virar bem entregando comida nas horas vagas, o que me rendia um dinheirinho extra para pequenas despesas da casa e itens perecíveis para o bebê. Ela nem se importava em perguntar de onde vinha o dinheiro. Depois dos 4 primeiros meses no novo emprego, ela simplesmente parou de me perguntar se eu precisava de algo. Até comprar fraldas ou comida para o bebê virava uma discussão. De onde ela achava que eu ia tirar dinheiro? Quando ela estava na minha posição e eu ganhava bem menos, pagava por tudo, até pelos materiais da faculdade e coisas que o financiamento estudantil não cobria. Eu banquei tudo o que nossa filha precisava. Foi por isso que comecei a fazer entregas. Várias vezes tentei sentar com ela e lembrar dos nossos planos e compromissos, mas sempre acabava em gritaria. Eu não conseguia mais trabalhar em tempo integral como antes e estudar ao mesmo tempo, por causa dos horários. Por isso, o trabalho de entregas era o mais viável, já que podia me adaptar conforme minha agenda, e eu queria terminar a faculdade o quanto antes. De um casal feliz, viramos 2 estranhos brigando por coisas bobas. Com o tempo, os dias viraram meses, e a distância entre nós crescia. Ela ficava fora até às 20 horas, saindo com amigos e colegas. Eu parei de perguntar onde ela estava porque estava cansado de brigar e comecei a achar que ela já tinha desistido de mim e da nossa filha. Às vezes, no meio das discussões, ela ameaçava chamar a polícia para me tirar do apartamento, alegando que eu não pagava mais o aluguel. Mesmo com todos os insultos, eu nunca levantei a mão para ela. Nunca. Ela diminuía tudo que eu fazia pela nossa filha, dizendo que não precisava de mim e que podia colocá-la na creche, já que agora podia pagar por isso. Ela repetia que chamaria a polícia, mesmo sabendo que eu jamais toquei nela com agressividade. Com tantas ameaças e tudo que dizia, ficou claro que os conselhos vinham dos amigos americanos dela. Naquela época, eu não entendia nada daquilo. Estava perdido, sem saber o que estava acontecendo com a minha esposa. Em uma tarde fatídica, como em tantos outros dias desde que comecei a fazer entregas, eram por volta de 17h30. Decidi fazer algumas corridas antes que minha esposa voltasse para casa. Cheguei a um apartamento para entregar comida. Bati na porta do cliente esperando usar meu carisma habitual para ganhar uma gorjeta.
Fiquei parado na porta com a comida nas mãos. Toquei a campainha. A porta se abriu, e um arrepio percorreu minha espinha. Minha esposa estava lá, usando apenas uma toalha branca, como se tivesse acabado de sair do banho. Um choque e uma sensação de incredulidade invadiram meu corpo enquanto eu tentava entender o que estava vendo. Ela ficou parada, muda, confusa. Eu estava prestes a perguntar o que ela estava fazendo ali e de quem era aquele apartamento. Mas, antes que eu conseguisse falar, ela bateu a porta na minha cara, assustada. Com a comida ainda nas mãos, joguei tudo no chão e dei um chute na porta, tentando entrar atrás dela. A porta se abriu para dentro do apartamento e acabou atingindo o rosto dela com força, fazendo-a cair no chão. A toalha, que já estava frouxamente enrolada ao redor do corpo, se soltou, revelando que ela não estava usando absolutamente nada por baixo. O impacto da porta causou um hematoma imediato na testa dela, do tamanho de uma bola de golfe. Ela gritou, chamando o dono do apartamento, seu parceiro no caso extraconjugal. O homem saiu do quarto parecendo confuso, vestindo apenas um short, sem camisa. Minha esposa se levantou imediatamente, com medo nos olhos, e correu para trás dele, apavorada com o que eu poderia fazer. O sujeito tentou me empurrar para fora do apartamento. Eu tentei explicar que aquela mulher era minha esposa e que tínhamos uma filha juntos. Ele ignorou completamente e continuou tentando me tirar dali à força. Começamos a brigar. Então ali estava eu, lutando com um homem quase nu, enquanto minha esposa, praticamente sem roupa, gritava como louca. Deve ter sido um escândalo, porque alguém chamou a polícia. Fui algemado e levado para o banco de trás da viatura policial para me acalmar. Foi aí que caiu a ficha. Minha vida tinha acabado. Eu seria deportado de volta para meu país de origem. A polícia me deixou dentro da viatura e foi até minha esposa e o amante, que estavam visivelmente abalados, para colher depoimentos. Depois que minha esposa deixou o local, um dos policiais se aproximou para ouvir o meu lado da história. Eu estava chorando enquanto contava tudo o que havia passado. Para minha surpresa, o policial demonstrou compaixão. Perguntou se eu tinha onde ficar, se tinha algum amigo próximo ou familiar. Mencionei meu patrocinador, e ele me aconselhou a ir até ele, em vez de voltar para casa. Disse que, no meu estado emocional, a maneira mais rápida de acabar sendo acusado de agressão e ser deportado seria voltar para minha esposa e filha. Ele foi direto e honesto comigo. Disse que já tinha visto aquilo acontecer milhares de vezes. E, com base no que minha esposa disse a ele, parecia que ela não me amava mais e queria prestar queixa. Como ela podia me odiar tanto? Onde foi que eu errei? Ele me disse que a melhor coisa que eu podia fazer era contratar um advogado e cortar qualquer contato com minha esposa. Me deu o endereço de um abrigo, caso eu precisasse, depois me tirou do carro da patrulha, removeu as algemas e foi embora. Enquanto a viatura se afastava, eu não conseguia parar de tocar as marcas que as algemas deixaram nos meus pulsos, uma lembrança de como eu quase perdi tudo por amor a uma mulher. Aquele momento foi profundo, pois percebi que a única pessoa que parecia se importar se eu vivesse ou morresse era o policial que acabará de ir embora. Aquilo me lembrou o quão sozinho eu estava nesse país. Com o coração pesado, liguei para meu amigo na Geórgia. Ele morava sozinho em seu apartamento e me disse para pegar um ônibus de Nova York até lá e ficar com ele. Lembrei a ele que eu tinha uma filha. Ele foi a segunda pessoa a me dizer que, na minha condição, se eu ficasse, minha filha poderia acabar perdendo os dois pais. Ele estava certo. Naquele momento chocante, enquanto a verdade me encarava de frente, de que minha esposa queria destruir minha vida, raiva e desilusão lutavam dentro de mim. O peso da traição esmagava meu espírito, deixando um profundo sentimento de perda. Apesar da recomendação da polícia, decidi voltar para casa, pegar minhas coisas e desaparecer. Eu não conseguia mais suportar estar na mesma casa que minha esposa. A dura realidade me forçava a encarar as limitações das minhas opções. Quando cheguei em casa, ela já havia buscado nossa filha na casa da vizinha. Estava pronta para a guerra, com uma bolsa de gelo diretamente na testa. Assim que entrei, ela começou a me acusar de ter abandonado nossa filha, mesmo sendo comum deixarmos ela com a vizinha. Eu sabia o que ela estava fazendo, queria me provocar. Mas eu não ia cair no jogo dela. Em retrospecto, ela nem sabia o que estava fazendo. Fiz a estratégia pedra cinza, me comportei como se ela fosse uma mosca na parede, o que a deixou ainda mais irritada. Fui direto para o quarto para arrumar minhas coisas, enquanto ela espiava pela fresta da porta de vez em quando, tentando entender o que eu fazia. Ela não acreditava que eu realmente estava indo embora. Não podia imaginar que eu estava disposto a deixar tudo para trás. Com o coração partido, os olhos marejados e o nariz entupido, entrei no quarto e comecei a arrumar o essencial. Depois, fui me despedir da minha filha com um beijo, enquanto minha esposa observava. Eu estava com tanta vergonha que mal conseguia olhar no rosto dela. Estava mental e emocionalmente exausto. Quando comecei a arrastar minha bagagem para fora, foi aí que caiu a ficha para ela. Eu estava realmente indo embora. Foi então que ela começou a se desculpar. Mas já era tarde demais. Eu nunca mais olhei para trás. Infelizmente, aquela foi a última vez que vi minha filha por quase 2 anos. Coloquei tudo na minha moto e fui dirigindo para o sul até encontrar o hotel mais barato onde pudesse passar a noite.
Não consegui pegar um ônibus até a Geórgia porque não queria abandonar ou vender minha moto por um valor ridículo. Então, fui pilotando de Nova York até a Geórgia. Quando cheguei na casa do meu amigo, finalmente pude respirar o ar fresco da liberdade, literalmente e figurativamente. O ar em Nova York era sufocante. Meu amigo tinha um lugar confortável. Ficou muito feliz em me ver e disse que eu podia dormir no sofá dele pelo tempo que quisesse. Não demorou para minha esposa começar a lotar meu celular de mensagens. Áudios, ligações, pedidos de desculpas, implorando para eu voltar. Só para ela não achar que eu estava em apuros, mandei uma mensagem curta dizendo que nunca mais queria vê-la na vida. Depois de 3 meses sem resposta minha, ela começou a usar minha família no país de origem como intermediária, dizendo que eu tinha abandonado minha filha. Quando isso também não funcionou, ela parou de tentar. Meu amigo trabalhava com imóveis na época e me colocou no ramo. Tirei minha licença e comecei a vender, intermediar e reformar casas. 2 meses depois de sair de Nova York, fechei meu primeiro imóvel e tive muito sucesso no mercado imobiliário. 1 ano depois, me apaixonei por outra corretora. Nosso relacionamento avançou bastante, e chegou um momento em que ela queria levar as coisas para o próximo nível. Mas eu deixei claro que não queria me casar novamente. Ela conhecia minha história e nós nos dávamos tão bem que ela aceitou isso. Não quero me gabar, mas eu estava ganhando 5 vezes mais reformando e vendendo casas do que ganharia com diploma de MBA. No Natal, quis levar minha namorada para Nova York para visitar minha filha e oficializar o divórcio com minha ex-esposa. Quando cheguei em Nova York, liguei para minha ex fazia mais de 1 ano que não falávamos. Ela ficou chocada e ansiosa para me ver. Fui visitar minha futura ex-esposa. Ela não sabia que eu estava em um relacionamento sério. Fiquei feliz em ver minha filha. Elas ainda moravam no mesmo apartamento. Infelizmente, minha ex achou que eu estava voltando para ela. Mas eu não senti absolutamente nada quando ela começou a chorar ao perceber que eu tinha vindo apenas para me divorciar. Nunca esqueci que não muito tempo atrás ela queria que eu fosse preso e deportado, depois que eu a peguei traindo. Disse a ela que estava em Nova York apenas para ver minha filha e finalizar nosso divórcio. Não mencionei nada sobre minha namorada, porque não queria prejudicar o processo de custódia da minha filha. No momento, estou apenas aproveitando minha estadia em Nova York com minha filha antes de voltar para a Geórgia com minha namorada. Espero que, depois que o divórcio for finalizado, minha filha possa me visitar com mais frequência na Geórgia.